É isso aí, estou aqui de volta, ainda falando sobre a jurisprudência do IPTU na STF e na STJ. No bloco anterior nós terminamos de ver todas as súmulas do STF e do STJ relacionadas ao IPTU, mas ainda tem uma outra jurisprudência muito interessante, tá? Do STJ relacionada ao IPTU. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Olha só. Olha o que eu escrevi aqui para você. Ó. Outro assunto que tem sido muito cobrado em provas de concurso e de respeito a uma jurisprudência da STJ relacionada à incidência da ITR em imóvel localizado na área urbana, mas que seja utilizado para atividade rural. Aí você pensa de Claire, mas imóvel localizado em área urbana tem que incidir o IPTU. O ITR é para imóvel localizado em área rural. Realmente, a regra, tá, é justamente essa. A regra é a diferenciação entre a incidência do ITR e do IPTU decorrer de um aspecto geográfico, de um aspecto espacial, de onde o imóvel está localizado. Isso é a regra. Mas existe essa jurisprudência aqui do STJ utilizando um critério diferente da localização do imóvel para a definição do ITR ou do IPTU. E esse imóvel essa definição está relacionada não à localização, mas sim à utilização do imóvel. Então, se o imóvel, mesmo estando localizado na área urbana, for utilizado para atividade rural, o STJ buscou uma lei bem antiga, é o Decreto-Lei 57 de 66, no seu artigo 15, para dizer o seguinte. Olha só o que ele disse. Não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Veja que aqui o STJ utilizou, como eu falei, o critério da finalidade do imóvel. Para que este imóvel está sendo utilizado? Exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária e industrial? Beleza. Mesmo que ele esteja localizado, então, na área urbana, vai haver a incidência do ITR. Beleza isso, gente? De Claire, fiquei curioso. Eu queria dar uma olhada nesse artigo 15 aí do Decreto-Lei 57 de 66. Está aqui ele, ó. O disposto no artigo 32 da Lei 5172 de 66, a Lei 5172 de 66 é o Código Tributário Nacional. E o artigo 32 é aquele que define o fato gerador do IPTU e, no parágrafo 1º, define o que vem a ser zona urbana, né? Sendo considerado zona urbana o local que tenha pelo menos 2 daqueles 5 melhoramentos que nós vimos. Então vem dizendo ó, que o disposto no artigo 32 não abrange o imóvel de que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. Ficou claro isso, gente? A regra é o artigo 32, que adota o critério espacial. A exceção é aqui o artigo 15 do Decreto-Lei 57, que adota a finalidade do imóvel, para que o imóvel está sendo usado para a definição do ITR ou do IPTU. Beleza? A gente vai fazer questão sobre isso, fique tranquilo que você vai ver como que é cobrado na prova, tá? Olha só. Curiosidade aqui, qual foi o caso que gerou essa decisão? O STJ decidiu que os imóveis
que os proprietários de imóveis situados em extensão urbana e que desenvolvem atividades extrativas vegetal, agrícola, pecuária e agroindustrial são isentos do IPTU. O tribunal julgou o recurso de um agricultor de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, que questionava a cobrança. Como o caso foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, a decisão será empregada nas demais ações em trâmite que abordem a cobrança. O produtor que possui imóvel na faixa urbana de São Bernardo, onde cultiva uma horta e eucaliptos, recorreu contra uma resolução da Justiça de São Paulo que havia considerado válida a cobrança do IPTU pela Prefeitura. Mas os ministros da STJ julgaram que deve ser cobrado do produtor apenas o ITR da alçada do governo federal. Então esse foi o caso que ensejou essa jurisprudência do STJ. Beleza, gente? Bacana? Essas histórias são legais, né? Para a gente poder ver na prática o que acontece, não ficar ali única e exclusivamente tratando da norma, letra da norma, letra da lei, letra da lei. Vendo esses casos, a coisa fica mais flui, né? Flui melhor. Fica mais agradável de se estudar. Mas agora chegou o momento. Vamos entrar aqui na Lei 1628 de 2011, Lei do Município de Manaus, que trata justamente da definição, né, de toda a abordagem do IPTU. Essa lei, ela até é regulada por um decreto. Esse decreto é o 3478 de 2017, mas como esse decreto não está no nosso edital, não vou abordar os dispositivos desse decreto. Tá bom? Vamos lá, ó. Começando então a abordagem na Lei 1628 de 2011. Dá uma olhadinha aqui, vem comigo, ó. Artigo 1º. O IPTU tem como hipótese de incidência a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Pessoal, a lei começa sem trazer nenhuma novidade para a gente. Por quê? Porque este artigo 1º aqui nós já estudamos. Ele é semelhante ao artigo 32, caput, do Código Tributário Nacional, falando do fato gerador do IPTU, que pode ser a propriedade, o domínio útil ou a posse, desde que seja uma posse com ônibus nomine, de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Beleza? Tranquilo? Continuando. O parágrafo 1º nos apresenta a definição do que vem a ser zona urbana, já que há o critério espacial do IPTU que nós vimos. É aquela definida em lei, desde que observado pelo menos 2 dos requisitos abaixo descritos, construídos ou mantidos pelo poder público. E aí, repete tudo que nós vimos no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Então, isso aqui é semelhante ao artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Tá bom? Tranquilo? E claro, aquelas pegadinhas: posto policial, sistema de transporte público, sistema de transporte coletivo. Cuidado, porque elas podem ser utilizadas, tá? Aqui, ó, com canalização de águas pluviais, cuidado que a banca pode colocar fluviais, vai estar errado. Abastecimento de água normal, sistema de esgoto sanitário normal, não é sistema de transporte público nem coletivo. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, da mesma forma que está no Código Tributário. Escola de ensino fundamental ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. E aqui vem falando ensino fundamental. Fica ligado nisso, tá? Se tiver ensino médio, tá errado. Ensino fundamental. Então temos aqui um dispositivo semelhante ao artigo 32,
parágrafo 1º do CTN, que nós já vimos, não há necessidade de estudar tudo novamente. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 1º e incisos, consideram-se também urbanas as áreas de transição urbana. Aqui, ó, a legislação de Manaus adotou uma nomenclatura diferente, né? Ao invés de falar área de expansão urbana, a legislação de Manaus adotou área de transição urbana, constante de loteamento aprovado, destinado à habitação, indústria, comércio e aos serviços, mesmo que localizado fora da zona limítrofe definida como urbana pelo plano diretor. Então, quando eu falo em área de transição urbana, a legislação de Manaus está adotando um conceito idêntico ao da área de expansão urbana, dizendo que também pode se cobrar IPTU dessas áreas, mesmo que não tenha dois melhoramentos citados no parágrafo anterior. Então isso aqui, ó, é semelhante ao artigo 32, parágrafo 2º do CTN, sendo que no CTN nós temos a nomenclatura área de expansão urbana. E aqui, na legislação de Manaus, adotou-se área de transição urbana. Particularmente, eu gosto mais dessa nomenclatura aqui da legislação de Manaus, porque, como eu disse, são áreas que estão deixando de ser rurais, passando a ser urbanas, estão num processo de transformação. Por isso, a palavra transição é mais adequada do que expansão. Isso é minha opinião. Mas você tem que saber, na questão, de acordo com a lei que trata do IPTU de Manaus, pode usar a transição, que a questão, né, o enunciado da questão vai estar blindando ela. Tá bom? Artigo 2º. Ainda tratando do aspecto espacial do IPTU, o que nós temos? Na hipótese do imóvel se situar apenas parcialmente no território do município, o imposto incide proporcionalmente sobre a área nele situada. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma separação aqui entre o município de Manaus e um outro município, tá? E aí tem um imóvel que está %10 no lado do outro município e 90% no lado do município de Manaus. O que vai acontecer aqui? Nessa hipótese, vai haver uma incidência proporcional sobre a área situada em Manaus. Ou seja, somente esse pedacinho aqui, ó, que está no lado de Manaus, poderá ser tributado, né? Isso, obviamente, em razão do IPTU ser definido principalmente pelo seu aspecto espacial, pelo critério geográfico. Então, anota aí, ó. Critério geográfico utilizado aí de forma proporcional. Tranquilo, gente? Beleza? Artigo 3º. Vem dizendo assim: considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU, que você já sabe que é a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na área urbana, em 1º de janeiro de cada exercício. Então, o fato gerador do IPTU
o aspecto temporal, não espacial, agora o temporal do fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro, tá? O que acontece? Basicamente, né, fazendo aí uma comparação, uma analogia, chega no dia 1º de janeiro, bate-se uma foto do imóvel e as características do imóvel naquele dia vão ensejar a cobrança do IPTU para todo o ano. Então, as características do imóvel no dia 1º de janeiro servem como base para se calcular o IPTU daquele exercício financeiro. Então, em 1º de janeiro de 2019, tá? Olha só, vamos fazer aqui uma brincadeirinha, ó. Imagina um imóvel que tenha uma área de terreno de 300 metros quadrados, tá? E a área edificada ou construída, cada um chama de um nome, desse imóvel é de 150 metros quadrados. Chegou em 1º de janeiro aqui de 2019. Ocorreu o fato gerador do IPTU e esse fato gerador aqui vai observar as características do imóvel no dia do fato gerador. O que acontece? Imagine que em março, aqui ó, 31 de março de 2019, ocorra um acréscimo de 50 metros na área construída. Então, aqui o imóvel passa a ter 300 metros de área de terreno, mas a área edificada ela sofre um acréscimo e passa para 200 metros quadrados. Pergunta: o fato gerador referente a 2019 vai poder considerar essa área construída nova? Não. Isso só poderá ser adotado no próximo fato gerador, em 1º de janeiro de 2020. Então, no fato gerador de 2020, é que este acréscimo aqui, ó, poderá ser utilizado. Tá bom? Adcleb, então quer dizer que se eu construir uma casa durante um ano, essas características novas da casa só podem ser utilizadas no fato gerador do ano seguinte. Exatamente. Por isso não vai retroagir. Tem que se utilizar as características do imóvel no dia 1º de janeiro. É como se batesse uma foto daquele dia. Combinado, gente? Continuando aqui, ó. Artigo 4º, tá? Ele diz que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. E este artigo 4º, ele é semelhante ao artigo 34 do CTN. CTN não, desculpa, CTN. Lembrando que, mesmo estando escrito possuidor a qualquer título, você tem que entender que se trata do possuidor a qualquer título com animus domini, tá? Com animus domini. Pode também a banca considerar
que a posse com animus domini, ela é chamada de posse ad... Peraí que eu errei aqui. Posse ad usucapione. É aquela posse onde a pessoa tem o objetivo, a intenção definitiva de ter o bem para si. Então, a posse com animus domini, ou posse ad usucapione, é uma posse que faz com que o possuidor seja considerado contribuinte do IPTU. Beleza? Artigo 5º. Vem comigo. O sucessor responde pelo crédito tributário constituído quanto ao imóvel que suceda na propriedade, no domínio útil ou na posse. Então, olha só. Deixa eu sair aqui da frente. Vem comigo. Imagine que em março de 2019, ocorra a venda do imóvel. Então, o imóvel foi vendido, tá? O imóvel foi vendido. E aí, ocorrendo a venda do imóvel, existia aqui o fato gerador do IPTU em 1/1 de 19 e 1/1 de 18. Fato gerador do IPTU, sendo que esses IPTUs não estavam pagos. E aí? O que acontece? Como houve a venda do imóvel, venda essa de A para B, o sucessor do imóvel B, ele, em regra, responde pelo crédito tributário constituído quanto ao imóvel. Ou seja, B, neste exemplo, ele será responsável pelo IPTU de 18 e pelo IPTU de 19. Tranquilo isso, gente? Beleza? Show de bola. É o caput aqui do artigo 5º que nós acabamos de ver. Agora, parágrafo 1º. Os titulares de direito real sobre bem imóvel alheio, estabelecidos na forma da lei civil, quando estiverem na posse direta do imóvel, ficam solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, que é o exemplo do usufrutuário. Imagina o titular de um direito de usufruto que está na posse de um bem imóvel. Ou seja, esse titular de um direito de usufruto, ele é titular de um direito real sobre bem imóvel alheio. Tá? Consequentemente, ele será solidariamente responsável pelo pagamento do IPTU juntamente com o nu proprietário. O nu proprietário, que é a pessoa titular do imóvel
no registro, mas que não tem a posse, figura como contribuinte do IPTU. E o usufrutuário tem uma responsabilidade solidária. Tá? Gicler, explica isso um pouquinho melhor para a gente. Olha só, lá no direito civil, quando a gente estuda direito das coisas, o direito de propriedade, que tem vários poderes, os poderes aí do Grúdio, ele pode ser partido em duas porções, em duas partes. A propriedade pode dar origem à nua propriedade e ao usufruto. O titular da nua propriedade é chamado de nuproprietário e o titular do usufruto é chamado aqui de usufrutuário. O que o parágrafo 1º está dizendo para a gente? Que esses dois aqui, ó, tá? Eles são solidariamente responsáveis. Isso aqui gera um caso de responsabilidade solidária. Tá ok, gente? Tranquilo? Parágrafo 2º. Quando a aquisição do imóvel ocorrer em asta pública, o adquirente será responsável pelos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos a partir da emissão da carta de arrematação, definida na forma do parágrafo único do artigo 693 da Lei 5869 de 73. O que é interessante aqui neste parágrafo 2º? Olha só. Novamente, imagine que a carta de arrematação, tá? Imagine que a carta de arrematação tenha sido emitida em 5 de março de 2019. E existe um IPTU aqui que teve como fato gerador a data 1/1/18, que não foi pago. Pelo que está escrito aqui, o arrematante, o adquirente da asta pública, ele terá que pagar o IPTU de 2018? Não. Somente a partir da carta de arrematação, ou seja, só a partir daqui, ó, é que ocorre a responsabilidade do adquirente em se tratando de asta pública. Diferentemente da compra e venda, não haverá responsabilidade pelos fatos geradores ocorridos antes da carta de arrematação. Ou seja, eu tenho uma situação inversa à do caput, né? O caput trata da responsabilidade para trás, em se tratando aí de um caso comum de venda do imóvel, e o parágrafo 2º trata só da responsabilidade para frente, em se tratando da asta pública. Beleza? Parágrafo 3º. Quando o adquirente da posse, domínio útil ou propriedade de bem imóvel já lançado for pessoa imune ou isenta, vencerão antecipadamente
as prestações vincendas relativas ao imposto, respondendo por elas o alienante. Então, olha só. Diclé, não entendi nada. Calma que titio Diclé tá aqui. Tamo junto, tá? E a gente vai junto aí até o final. Ó, vou esquematizar nesse pedacinho aqui que vai dar. Tá? O IPTU em Manaus, isso está lá no decreto que rege essa lei, ele pode ser pago à vista ou parceladamente. Tá? E parceladamente em até 12 vezes, uma vez por mês. O que acontece? Imagina o seguinte. Imagina que a gente esteja em março. Estamos aqui, ó. Em março, tá? E aí, em março, ocorre a venda do imóvel. E esta venda do imóvel, ela ocorre para uma igreja. Está aqui a cruzinha da igreja. A igreja, ela é protegida pela imunidade. Tem a imunidade religiosa. Em março, venceu ainda a terceira parcela. E aí o que acontece? As demais parcelas, da parcela 4 até a parcela 12 do IPTU, nesse caso aqui, vão vencer antecipadamente por ocasião da venda do imóvel para uma pessoa imune. Já que essa imunidade apenas será utilizada no ano seguinte, em 1º de janeiro do ano seguinte. Conclusão. Com o vencimento antecipado dessas parcelas, eu te pergunto, quem será o contribuinte? Está dizendo aqui que vai ser o alienante. Quem vende o imóvel é que irá responder por essas parcelas. Não vai ser a igreja, no caso, o adquirente. Ficou claro isso, gente? Esse parágrafo 3º aqui é bem legal, é bem interessante, tá? Pode vir tanto na prova discursiva quanto em questão objetiva, tá? No próximo bloco, a gente vai começar a tratar aqui da base de cálculo, mas com o tempo estourado, vou fechar esse bloco por aqui. Até daqui a pouco, hein?